começar, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais, porque eu sei que o senhor já fala isso há muito tempo, e ontem eu dizia que desde 92 que nós já temos contato com o seu pensamento sobre a formação de professores, com a forma como isso é visto, mas que falasse um pouco mais do que representa falar sobre formação de professores, sobre essa relação entre universidade e educação básica e a formação de professores nessa relação. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco na Faculdade de Educação. Agradeço o convite da UFBA. Eu julgo que há 3 pontos que são centrais para nós nos dias de hoje. Primeiro é a responsabilidade pública da universidade. A universidade não tem cumprido muitas das suas tarefas públicas, não tem sabido ser a universidade da cidade, mudar o S para o C, a universidade da responsabilidade pública, e isso traduz-se na ciência, na tecnologia, na organização das cidades, num compromisso com as sociedades que a universidade não tem, muitas vezes, estado à altura de cumprir. Eu digo que as universidades têm que se virar para fora, e virar para fora a universidade é assumir essas responsabilidades na vida da cidade, na vida da polis, essa responsabilidade pública perante as sociedades contemporâneas. Segundo ponto, uma das dimensões dessa responsabilidade pública é a educação básica. As universidades, historicamente, não cuidaram da educação básica. Historicamente tiveram um descompromisso com a educação básica, nunca verdadeiramente formaram professores, deixaram que isso acontecesse nas escolas normais, deixaram que isso acontecesse em licenciaturas sem verdadeiramente haver um compromisso com a educação básica, raramente ou nunca se preocuparam com a qualidade da educação básica e, portanto, limitaram-se muitas vezes a reclamar que os alunos chegavam mal preparados, que os alunos chegavam à universidade sem saber ler nem escrever, que os alunos chegavam à universidade sem saber interpretar um texto, mas verdadeiramente nunca houve um compromisso da universidade com a educação básica. Esse compromisso é hoje central em todas as sociedades. Se queremos uma sociedade mais igual, mais justa, mais desenvolvida, se queremos uma sociedade mais inclusiva, temos de começar pela educação. E quem é que tem de começar pela educação? Em primeiro lugar, a universidade. A universidade tem que saber exercer esse papel e esse compromisso com a educação básica. E como é que a universidade o pode fazer? Pode fazê-lo de muitas maneiras, mas desde logo através da formação de professores. Através de um compromisso com a formação de professores, da mesma maneira que a universidade, historicamente, teve um compromisso com a formação dos médicos, e isso foi muito importante para a saúde, da mesma maneira que a universidade teve um compromisso com a formação dos engenheiros, e isso foi muito importante para a engenharia, para a tecnologia, para os transportes, para a vida nas cidades. Dessa mesma maneira, a universidade tem que assumir um compromisso com a formação de professores que nunca fez até agora. E eu defendi ontem, na aula inaugural, que isso passa por ter uma casa comum dentro da universidade, ter um espaço onde os esforços de todos, os que querem verdadeiramente formar professores, se possam juntar e, em diálogo, assumir este compromisso com a formação de professores. Todos sabemos o que é preciso fazer, todos sabemos o rumo que deve ter a formação de professores, mas, infelizmente, a universidade não tem estado à altura deste compromisso, e isso é muito negativo para a educação básica, é muito negativo para a profissão de professor e, em última análise, é muito negativo para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Ótimo. Professor, ontem eu cheguei a falar alguma coisa sobre isso, sobre essa ideia de uma casa comum, de um espaço comum de formação de professores. E eu dizia que na LDB de 1996, em um dos seus artigos, havia a previsão de se criar um Instituto Superior de Educação para a formação de professores e se criar um curso normal superior. E houve uma oposição muito grande em relação a isso, inclusive eu faço parte desse grupo que se opunha, porque o que se previa é que a universidade iria, de alguma forma, se desresponsabilizar, porque essa casa ia ser de formação de professores, mas indicava-se, né, subliminarmente, que esse espaço
ele não entraria na dinâmica da universidade, seria para a formação de professores, meio que reproduzindo essa dicotomia entre o espaço teórico e o espaço prático, né? Houve grandes debates sobre isso e uma forte oposição. Então, eu pediria que o senhor falasse um pouco mais de como essa universidade poderia, como a universidade fazer essa articulação com esse espaço, que não seria, como o senhor mesmo disse ontem, não é exatamente ter um espaço físico, mas é ter espaços mesmo de formação. Mas como que caberia à universidade cumprir o seu papel de universidade na formação de professores, não é? Em um espaço específico, não é? Eu gostaria que o senhor desdobrasse um pouco dentro dessa perspectiva de como isso poderia se concretizar. A história é a história. Eu acho que nós não podemos ficar agarrados nem amarrados à história, nem a coisas que aconteceram bem ou que aconteceram mal. Eu não conheço bem essa história, não me pronuncio sobre ela, mas pronuncio-me sobre 3 coisas. Primeiro, o lugar de formação de professores é a universidade. Eu não aceito que os professores não sejam formados na universidade. Se os médicos é na universidade, se os engenheiros é na universidade, se os arquitetos é na universidade, os professores é na universidade. Por razões de prestígio, por razões simbólicas, mas também por razões mais fundas. É porque na universidade é que estão as ciências, é que estão as artes, é que está a cultura científica, e um professor precisa de estar em contacto com esse mundo, precisa de participar desse mundo para se formar como professor. E, portanto, primeiro ponto, o lugar da formação de professores é a universidade. Mas, segundo ponto, a universidade tem que querer verdadeiramente formar os professores e não fazer de conta. E até agora a universidade tem feito de conta que quer fazer professores. Faz licenciaturas como se fossem bacharelatos, faz umas licenciaturas em pedagogia em que se fala de tudo e do contrário de tudo, mas em que não se fala da formação de um professor, em que verdadeiramente não se forma um profissional. Portanto, a universidade tem que assumir que quer mesmo fazer isto. Seja nas pedagogias, seja nas licenciaturas, que quer mesmo fazer isto. E para isso é preciso criar um lugar, um espaço institucional onde esta referência seja uma referência marcante. Da mesma maneira que os médicos. Os médicos têm um lugar chamado Faculdade de Medicina, ou chamado Escola Médica, ou chamado Centro Médico, onde se forma o profissional médico. Os professores precisam de um lugar onde se forme o profissional docente, não é? E onde a nossa preocupação não seja a matemática, a história, a pedagogia, o currículo, a didática, mas onde a nossa preocupação seja formar um professor. E claro que não se forma um professor sem matemática, que não se forma um professor sem pedagogia, que não se forma um professor sem didática, mas o foco tem que ser formar um professor como um profissional. E para isso precisamos de ter esse lugar dentro das universidades onde se concentrem esses esforços e essas energias. E onde se faça isso como? Da mesma maneira que hoje se forma um médico. E como é que hoje se forma um médico? Forma-se um médico pondo o médico em contacto com a profissão, pondo o médico em contacto dentro de um hospital. O médico, quando chega ao estudante de medicina, está dentro de um hospital, está dentro de uma cultura profissional, está dentro de uma cultura institucional que é a cultura do hospital, está em contacto com outros médicos, com médicos mais experientes, está em contacto com os professores da Faculdade de Medicina, está em contacto com a pesquisa e, portanto, vai desenvolvendo o seu percurso de formação, certamente estudando anatomia, estudando fisiologia, estudando farmacologia, mas esses estudos são parte de um percurso de formação em que ele está em contacto com o hospital, está em contacto com doentes, está em contacto com a clínica, está em contacto com médicos mais experientes, está em contacto com a profissão, está em contacto com toda uma cultura em que ele se forma como médico. É isto que eu quero, no fundo, dentro da formação de professores. Que a universidade seja capaz de ter um lugar, que é um lugar mais amplo, não é? Pode ser a rede pública de educação, onde estes estudantes que vão estudar para ser professores mergulhem, onde eles estejam em contactos
com professores mais experientes, onde eles estejam em contacto com alunos da educação básica, onde eles estejam em contacto com a cultura profissional da profissão e depois, claro que tem que estudar matemática, claro que tem que estudar pedagogia, claro que tem que estudar currículo, mas tudo isso é feito no interior de um percurso que é um percurso muito mais amplo, muito mais enriquecido do que apenas a soma de umas tantas cadeiras de matemática, mais umas tantas de pedagogia, mais umas tantas de currículo, etc. Não é assim que se forma um médico, também não é assim que se forma um professor. Um professor precisa de estar mergulhado, de estar imerso num conjunto de ambientes profissionais, de ambientes escolares, onde este diálogo se faça. E não é o diálogo com a prática, é o diálogo com a profissão. É o contacto com a cultura profissional. Porque nós só nos podemos tornar profissionais em contacto com outros profissionais, em contacto com a cultura da profissão. E se não percebermos isto, não percebemos nada do que é formar um professor. E ao não percebermos nada do que é formar um professor, estamos a formar um conjunto de pessoas que são tudo, são pedagogos, são teóricos, sabem de muita coisa, mas não adquirem a profissão de professor. Não saem das nossas licenciaturas com uma cultura profissional docente. E é isso que nós precisamos. E para isso precisamos ter este lugar não necessariamente no sentido físico, num lugar institucional mais amplo, onde este processo aconteça, não é? E acabemos de uma vez por todas com a ideia de que se forma um professor com umas cadeiras disto, mais umas cadeiras daquilo, mais umas cadeiras de outra coisa qualquer, e no final um estágio onde ele vai fazer umas coisas de métodos ou umas práticas de ensino. Não é assim que se forma um médico, não é assim que se forma um professor. Temos de aprender com os médicos, temos de aprender com outras profissões e de fazer o percurso que é o percurso necessário para a formação de professores dentro da universidade. É nisto que eu acredito, é isto que infelizmente as universidades não têm feito, porque estão muito desligadas das escolas, estão muito desligadas dos professores, estão muito incapazes de fazer este diálogo, de fazer esta articulação, e enquanto não conseguirmos isto, dificilmente teremos programas coerentes de formação de professores. E enquanto não tivermos programas coerentes de formação de professores, teremos uma grande dificuldade em alterar a qualidade das nossas escolas e a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Isso. Hoje há uma discussão, uma determinação até de se criar residências pedagógicas, né? Mas me parece que apenas o curso de pedagogia acolhe essa ideia, ou só no curso de pedagogia que se chega a falar nisso. Nas outras licenciaturas não se fala. Então, continua a ideia de que a licenciatura, como o senhor mesmo diz, a licenciatura, na verdade, ela é um desvio não, uma bifurcação do bacharelado, né? E a pedagogia já discute a educação, acolhe essa ideia. Então, eu queria que o senhor falasse assim, nessa possibilidade, quer dizer, essa residência seria, dentro da sua perspectiva, apenas seria toda essa formação, ela já deveria acontecer nessa não sei, a residência tem que estar ao longo de toda a formação. O que nós chamamos a indução profissional, o induzir a profissão, ela tem que ser em todo lado, mas é evidente que ela tem uma fase mais importante, que são os 3 ou 4 primeiros anos como professores, tal como os médicos. Os médicos, quando acabam a sua formação na Faculdade de Medicina, têm uma residência médica. Essa residência médica dura 3, 4, 5 anos, é o momento da transição entre a formação e a profissão. É nesse momento que se vai induzindo a profissão, que se vai adquirindo um gesto profissional. E os jovens médicos não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Trabalham com outros médicos mais experientes, trabalham em ambientes colaborativos, não é? Sob pena de fazerem asneiras, sob pena de matarem doentes. Nós também, metaforicamente, estamos a matar muitos alunos nas nossas salas de aulas porque as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas para estarem sozinhos na sala de aula com um conjunto de alunos. Então é importante que este período de indução profissional, estes 3, 4, 5 primeiros anos como professor, seja objeto de uma espécie de residência docente, de residência na qual o professor, o jovem professor, se vai adaptando à profissão, se vai construindo na profissão e vai firmando a sua posição como professor.
Como é que eu adquiro uma posição como professor? E nesta palavra posição vão 5 desdobramentos, não é? E estes 5 desdobramentos são posição de disposição pessoal. Como é que eu desenvolvo a minha disposição pessoal? Como é que eu, pessoa, me transformo em eu, professor, em eu, profissional? Disposição pessoal. Composição pedagógica. Como é que eu componho a minha maneira de ser professor? Como é que eu constituo a minha maneira própria de ser professor? Disposição, composição. Interposição. Como é que eu me torno professor junto de outros professores? Como é que eu me torno professor e ocupo uma posição entre o conjunto dos outros profissionais? Disposição, composição, interposição, proposição institucional. Como é que eu elaboro uma proposta pedagógica na minha escola? Como é que eu defino um projeto educativo na minha escola e como é que eu participo nesse projeto educativo? Como é que eu, jovem professor, participo no projeto educativo daquela instituição com uma proposição, disposição, composição, interposição, proposição e, por último, exposição pública. Como é que eu, professor, me relaciono publicamente? Como é que eu insiro a minha atividade num conjunto de comunidades, de sociedades? Como é que eu me abro para o exterior? Se nós conseguimos perceber como é que se constrói uma posição como professor, como é que se firma a nossa posição docente durante esses 3 ou 4 anos de residência docente, de jovens professores, através destes 5 elementos, do elemento da disposição pessoal, da composição pedagógica, da interposição profissional, da proposição institucional e da exposição pública, nós percebemos o que é importante num programa de formação de professores, num programa de indução profissional e como é que ele pode ser concebido enchendo depois dos conhecimentos, dos conteúdos, das disciplinas, das matemáticas, das histórias, etc. Mas isso é carne que está dentro desta ossatura, dentro desta estrutura. E se não tivermos esta estrutura, a carne vai lá para dentro, mas a carne vai uma para cada lado e fica tudo sem nenhuma coerência e sem nenhum projeto de formação autêntico. Julgo que é isto que precisamos, é isto que eu tenho vindo a defender e isto é uma enorme responsabilidade para as universidades. Se as universidades não conseguirem fazer isto nos próximos anos, nós vamos perder muito da profissão docente, vamos perder muito da qualidade das escolas e podemos afetar gravemente a qualidade da educação pública. E ao afetarmos gravemente a qualidade da educação pública, nós estamos a pôr em causa o futuro dos nossos países. Isso mesmo. Eu julgo que para que um projeto, né, desse se concretize, já que estamos falando de formação de professores, há que haver um investimento muito grande na formação também dos professores universitários. Quer dizer, a universidade tem que se preparar para isso e os professores universitários, porque vai mudar totalmente a responsabilidade do professor, a função dele e a forma dele exercer a sua docência, o professor universitário, porque ele vai também trabalhar mais no acompanhamento, na tutoria, né? E vai dissolver um pouco a sua responsabilidade com a cadeira, com aquela disciplina, quer dizer, a ordem disciplinar é posta em questão de alguma forma nisso. Sem dúvida. Também, né? Isto levar-nos-ia a todo um outro debate que nós não temos tempo de fazer agora aqui, sobre a pedagogia universitária, sobre a profissão académica, sobre os modos de organização da universidade, mas isso é todo um outro tema que eu não trabalhei ontem e que seria agora talvez extemporâneo estarmos a colocar em cima deste debate. Essa vai ser um desafio enorme. É um enorme debate, é uma grande conversa. Esse é um enorme desafio. Porque vai mudar totalmente, mudaria a forma e a composição mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu creio que essas palavras, né, que já, essas suas ideias e essas suas proposições de como é possível a formação de professores já vão nos trazer elementos para muitos debates, né? Muito bem. Mais alguma coisa, o senhor? Muito obrigado. Não, agradecer-vos mais uma vez.
dizer que foi um prazer ter estado aqui em Salvador e na UFBA. Muito obrigado. Muito obrigada.